Defeitos do negócio jurídico, segunda parte. Dando continuidade, vou falar sobre o erro ou ignorância. Para a validade do negócio jurídico, a manifestação da vontade humana é imprescindível para criar, modificar ou extinguir direito. Por ser a base fundamental, a vontade deve ser expressa de forma livre, espontânea e sem qualquer mácula, defeito ou vício. Nas palavras de Washington de Barros Monteiro, a vontade é a base e fundamento do ato, sua razão de ser, a alma do negócio jurídico. Às vezes, a vontade não foi explícita de forma livre e é daí que surge a necessidade de se avaliar se foi capaz de prejudicar os efeitos esperados do negócio jurídico. Nesta segunda parte, vou analisar o erro ou ignorância e como afeta o negócio jurídico. Erro é a ideia falsa da realidade. A falsa concepção acerca de um fato ou uma coisa. A pessoa, sem qualquer influência de outra pessoa, toma o falso como sendo verdadeiro e o verdadeiro como sendo falso. A ignorância é o completo desconhecimento da realidade. É a falta de conhecimento do que é, revelando a falta total de ideia. No erro, há uma ideia, embora falsa. Na ignorância, não há qualquer ideia. Mas é importante ressaltar que o agente se engana sozinho, sem qualquer interferência de outra pessoa. Pratica um ato que não praticaria ou praticaria em circunstâncias diferentes, dependendo do grau de esclarecimento que tem. Não é qualquer erro que vicia a manifestação da vontade. O erro há de ser essencial ou substancial. O erro é o mais elementar dos vícios que maculam o negócio jurídico. No entanto, a dificuldade reside em como demonstrar que o agente não pretendia praticar o ato que praticou. A prova é difícil, por estar assentada no íntimo do agente, que tomou a decisão em um determinado momento. É como uma pessoa que pensa que está se dirigindo para a Zona Norte e, quando percebe, está na Zona Sul. O que aconteceu para que assumisse um roteiro diferente do planejado? Carlos Roberto Gonçalves traz à luz o seguinte ponto de reflexão: poucas são as ações anulatórias ajuizadas com base no erro, porque difícil se torna penetrar no íntimo do autor para descobrir o que se passou em sua mente no momento da celebração do negócio. Por isso, são mais comuns as ações fundadas no dolo, pois o induzimento pode ser comprovado e aferido objetivamente. O erro pode se apresentar de diversas formas. Alguns invalidam o ato ou o negócio jurídico e outros são irrelevantes. Alguns podem ser corrigidos a tempo, afastando qualquer possibilidade de prejuízo. É passível de ser atacado por ação anulatória o erro essencial ou substancial, ou seja, com a ausência dele, o ato não se realizaria ou talvez poderia se realizar, mas de forma diferente. Também deve ser cognoscível, ou seja,
possível de ser percebido pelo beneficiário que obtém proveito do engano. Erro substancial é aquele que recai sobre circunstâncias e aspectos relevantes do negócio. Uma pessoa, por exemplo, adquire um produto por um contrato de compra e venda com base em fotografias. Ao receber, constata que o produto não possui as características que se sobressaem nas fotografias. O negócio está inquinado de erro e passível de ser anulado. Da mesma forma, passível de ser anulado quando alguém pretende adquirir um veículo para finalidade específica relatada ao vendedor. Ao examinar as opções ofertadas pelo vendedor, o comprador opta por um que, posteriormente, descobre que não atende às suas necessidades. Nesse caso, o erro é excusável e presente o requisito da cognoscibilidade, tendo em vista que o vendedor conhecia as necessidades apontadas pelo comprador e percebeu, evidentemente, o engano ou deveria perceber, porém se manteve silente. Se o comprador não disse ao vendedor quais eram as suas necessidades, o erro existiu, mas não passível de anular o negócio jurídico realizado. Portanto, o erro há de ser causa determinante a ponto de assegurar que, se o agente conhecesse a realidade, o negócio jurídico não seria concretizado. Feita as considerações, é preciso saber o que é erro substancial ou essencial, excusável e real. O Código Civil aponta no artigo 139, incisos, 3 hipóteses. Aquele que interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Aquele concernente à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Aquele que, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Vamos examinar cada uma das figuras nos slides seguintes. O erro quanto à natureza do negócio ocorre quando alguém manifesta sua vontade, pretendendo celebrar um determinado negócio jurídico e acaba realizando outro diferente. A doutrina aponta alguns exemplos. A pessoa empresta um objeto e o receptor entende que se trata de doação. Uma pessoa entrega o imóvel a título de locação e a outra entende tratar-se de venda a prazo. O erro quanto ao objeto principal da declaração ocorre quando alguém manifesta sua vontade, pretendendo adquirir um bem e acaba adquirindo outro. O comprador acredita estar adquirindo um lote de terreno próximo ao centro urbano, quando na realidade está localizado em local distante. O agente adquire fita crepe de papel, pensando estar adquirindo fita isolante plástica. A pessoa compra um candelabro pensando ser de ouro, mas na realidade é de ferro banhado. Esse tipo é da essência do negócio jurídico personalíssimo. Pode referir tanto a identidade quanto a qualidade da pessoa. A doação, por exemplo, que alguém fez a uma pessoa pensando ser seu neto e vem saber depois tratar-se de um impostor, um aproveitador.
O artigo 1556 do Código Civil faz a alusão da anulabilidade do casamento se houver, por parte de um dos nubentes, erro essencial quanto à pessoa do outro. Entretanto, é oportuno salientar que o erro quanto à identidade da pessoa é considerado essencial quando não se tem meios para apurar previamente. É o que dispõe o artigo 142 do Código Civil. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pela circunstância, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Regra semelhante encontra-se no artigo 1903 do Código Civil. O erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou a coisa a que o testador queria referir-se. Veja, por exemplo, que o testador deixou para o seu sobrinho José uma porção de terra. Apura-se que José não é sobrinho do testador, mas seu afilhado, que carinhosamente era tratado pelo testador como sobrinho. Nesse caso, trata-se de um erro acidental ou sanável. Nesse sentido, há que se invocar a regra do artigo 112 do Código Civil. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Erro de direito é o falso conhecimento, a ignorância ou a interpretação errônea de uma norma jurídica. Não se trata da vontade, da intenção de descumprir a norma jurídica. Esta hipótese precisa ser afastada. Uma pessoa, por exemplo, que contrata a importação de determinada mercadoria, ignorando existir lei que proíbe importar. A ignorância foi a causa determinante do ato, que pode ser alegada para anular o contrato de exportação, sem que se pretenda que a lei seja descumprida. Silvio de Salvo Venosa esclarece que a regra "ninguém é dado a ignorar a lei" tem alcance limitado e refere-se, sobretudo, aos atos ilícitos. Quem é levado a falso entendimento por ignorância de lei não cogente não está desobedecendo-a, demonstra o descompasso entre a vontade real do declarante e a vontade manifestada. Importante ressaltar que não se pode confundir vício redibitório com erro quanto às qualidades essenciais do objeto. Vício redibitório é defeito oculto, desconhecido do agente no momento da aquisição do bem, e que torna a coisa imprópria para o fim que se destina ou que lhe diminua o valor. Decorre do contrato comutativo e dos contratos de doações onerosas. O agente, por exemplo, adquire um relógio de ouro que não funciona, vício redibitório. Mas se o relógio funciona e não é de ouro, como pretendia o agente, trata-se de erro quanto às qualidades essenciais do objeto. Erro acidental é de importância menor e que não acarreta efetivo prejuízo. Trata-se de uma distorção. Se o agente conhecesse a realidade, o negócio, mesmo assim, seria concluído. O erro de cálculo, por exemplo, apenas autoriza a retificação da declaração de vontade, artigo 143 do Código Civil.
A questão do falso motivo. A pessoa que pratica um ato e posteriormente descobre que houve motivação falsa. Alguém, por exemplo, insere no escopo da doação que está a contemplar uma pessoa sob a justificativa de que ela lhe salvou a vida em um suposto acidente. A razão determinante da doação salvou a vida. Desvendada que a razão determinante é falsa, o ato de doação não prevalece, impondo a anulação. Mas, se a pessoa, ao fazer a doação, não declina o motivo, portanto, não há razão determinante, a doação é válida. O agente transmite a sua vontade a um mensageiro ou por qualquer meio de comunicação, fax, correio eletrônico, telegrama. Se o meio de comunicação utilizado não transmite adequadamente a mensagem, levando a ser interpretada de forma distorcida, estabelecendo divergência entre a vontade real do declarante e a captada pela pessoa, pode-se alegar erro nas mesmas condições em que a manifestação da vontade é feita pessoalmente. Todavia, se o mensageiro distorce a mensagem, comunicando a outra parte declaração diversa daquela que lhe foi confiada, não se trata de vício, e sim de culpa in eligendo, ou culpa in vigilando. Neste caso, a parte que escolheu errado responderá pelos prejuízos causados na forma que preceitua o artigo 679 do Código Civil. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aquele com quem o seu procurador contratou, mas terá contra este ação de perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Chegamos ao final da segunda parte. Na próxima apresentação, falarei sobre dolo civil.